Glória a Deus, vamos lá. Jó capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Era seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Agora vamos para o versículo 8, do mesmo capítulo 1 de Jó. Diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Aleluia! Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Que palavra, Senhor, que venha para impactar a nossa vida nessa manhã. Em nome de Jesus, amém, amém. Podem sentar. Bem, rapidamente, irmãos, essa manhã eu gostaria de trazer para vocês uma palavra que Deus tem colocado muito forte no meu coração. E eu quero compartilhar, que é o seguinte: Deus elogiou Jó, né? Você vê que poucas pessoas na Bíblia receberam tantos elogios de Deus quanto Jó. Você vê que Deus falou para Satanás: Observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha que bênção, já é o primeiro elogio, né? Sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então aqui são 4 elogios. Sincero, você já sabe o que é, uma pessoa sem máscara, porque a palavra sincero vem de sem cera. Cera é máscara. E é uma pessoa transparente, uma pessoa que realmente não engana, não mente, não é trapaceador. Também ele diz reto, que é uma pessoa que tem um procedimento correto, um procedimento certo. Também ele diz temente a Deus, que não precisa nem explicar, né? E desviando-se do mal, que significa que é um homem precavido. Ele não somente age certo, como ele também previne para não errar. Como ele faz isso? Se ele vê que o mal está aqui, ele se desvia para cá. Aleluia! Se ele vê que o pecado está aqui, ele vai para cá. Se ele vê que a tentação está lá, ele fica aqui. E quando chega a tentação aqui, o que ele faz? Vai para lá. Aleluia! Desviando-se do mal. Então Deus elogiou Jó dessa forma. Quando a gente vê que Deus elogiou Jó, a gente começa a atentar para esses elogios para quê? Para que a gente possa também ter essas coisas em nossas vidas. Para que a gente também possa melhorar a cada dia e ser um dia, eu creio, aí elogiado por Deus. Quem crê nisso? Aleluia! Oh, glória! Que maravilha, né? Mas eu quero, nessa manhã, falar apenas de um desses elogios, porque o tempo não permite todos os 4. Mas vamos falar sobre retidão, que é o segundo elogio, reto. O que é a retidão? Então, para poder analisar isso, a gente precisa ir para o Novo Testamento. Por quê? Porque no Antigo Testamento se fala muito de retidão. Vários personagens foram denominados como retos, né? Porém, quando você vai para o Novo Testamento, que é o que nós vivemos hoje, quem crê que está vivendo o Novo Testamento, aleluia, tem gente que está à margem, mas nós não, nós estamos dentro da nova aliança, aleluia! Então, significa que nós precisamos olhar no Novo Testamento, e quando nós olhamos, não tem a palavra retidão, não tem a palavra reto. Se você for procurar em todo o Novo Testamento, nenhum personagem foi chamado de reto, como no Antigo, como Jó. Então a gente começa a perceber que se não tem, vamos estudar. Por que não tem? Então quando eu vi isso, eu fiquei encucado, vamos dizer assim, né? E toda vez que eu fico assim, eu oro, eu peço para Deus uma resposta, mas também vamos estudar, porque Deus usa o conhecimento para nos esclarecer. Então quando a gente vai estudar, a gente vê que a palavra que é usada no grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então a palavra grega para retidão é de kaiosim, né? Então se você for olhar no dicionário e colocar lá como é retidão
em grego é dikaiosine. Essa palavra existe no Novo Testamento? Existe. Glória a Deus. Já começa a clarear as coisas, né? Então, se existe essa palavra, significa que o conceito de retidão não ficou no Antigo Testamento. O conceito de retidão é para mim e é para você. Glória a Deus. Então dá para a gente glorificar. Eu posso ser reto, eu posso ser como Jó. Aleluia. Porque existe essa palavra. Mas onde é que está essa palavra no Novo Testamento, se quando a gente lê as traduções a gente não encontra a palavra retidão e nem reto? Ela foi traduzida por justo. Então, muitas vezes, aqueles personagens como Cornélio, por exemplo, lá em Atos capítulo 10, que foi chamado de justo, na verdade, essa palavra lá no original do grego estava fazendo referência a uma pessoa reta também. Porque o conceito de retidão, nessa palavra grega, que eu vou repetir, que é dikaiosine, essa palavra ela tem 3 sentidos, que pode ser equidade, que é o que é equidade? A pessoa que faz justiça, a pessoa que não faz diferença entre as pessoas, a pessoa que é equilibrada, tanto no seu caráter quanto nas suas atitudes. Também pode ser chamado de justo, que é aquele que é justificado, é aquele que segue um princípio de obediência mediante o qual ele foi justificado. E também pode ser denominado como reto, que é aquele que tem o procedimento correto. Mas então, para a gente avançar, a gente precisa entender qual a relação entre justo e reto. Porque se no Novo Testamento foi traduzido por justo, então será que justo é a mesma coisa que reto? É bem próximo. Não é à toa que a palavra é a mesma no grego. Então, por que os gregos usam a mesma palavra para denominar os dois? Porque existe uma relação muito intrínseca entre justiça e retidão, apesar de não ser exatamente a mesma coisa. Mas o justo, que no Novo Testamento a gente sabe que quando alguém é chamado de justo, é porque foi justificado por Cristo. Então, as pessoas que são chamadas de justo no Novo Testamento não tem a ver somente com a sua característica pessoal, mas tem a ver com seu relacionamento com Deus. Então, o justo no Novo Testamento, que é o justificado por Cristo, ele é reto. Sim, ele deve ser reto, ele deve ser correto. Ele deve fazer as coisas certas. Só que a gente sabe que tem pessoas que aceitam a Cristo, é justificado por Cristo, porém, não estão fazendo o seu comportamento como deveriam, não estão se comportando conforme essa chamada que Deus fez para ele. Portanto, a gente precisa entender que essas pessoas, então, não estão dentro dessa justiça de Deus. Então, vamos entender. A pessoa aceita Cristo, é justificada por Cristo. Então, ela precisa ter um procedimento correto. Não é isso que a Bíblia diz? Né? Ser justificado por Cristo, então agora temos paz com Deus através de Jesus Cristo, e temos que ter o que? Paz com o próximo, e temos que ter o que? Um comportamento correto, um procedimento conforme a palavra de Deus. Então aqui você vê a relação entre o justificado e o reto, tá? E também a gente vê o contrário, aquele que é reto, aquele que tem um procedimento correto, só pode ser porque ele foi justificado por Cristo. Porque se não andar no Espírito, se não tiver em Deus, é impossível obedecer a palavra de Deus. Então aqui está essa relação. Quando a gente avança nesse estudo, a gente vê que integridade também não é a mesma coisa que retidão, porque a integridade tem a ver com o quê? Com você ser correto em todas as situações. O que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa que aqui na igreja ela é correta, mas ela também é correta em casa, mas ela também é correta no trabalho, mas ela também é correta em todo lugar onde ela está. Ela é íntegra. Mas a retidão ela tem a ver um pouquinho diferente. É a pessoa ser correta em todo tempo. Aleluia. É por isso que a palavra que se usa no português é reto. O que é uma reta? Algo contínuo. Então aqui eu entendo que o conceito de retidão tem a ver com nós sermos pessoas que têm um comportamento correto todo o tempo. Então hoje você está
praticando o bem, hoje você está se santificando, hoje você está buscando a Deus. E como é que você vai estar daqui a 1 ano? E como é que você vai estar daqui a 2 anos? E como é que você vai estar daqui a 10 anos? Então, como é que nós vamos estar daqui a um tempo? Daqui a 10, 20 anos? Como é que nós vamos estar no final da nossa trajetória? Ainda melhores, aleluia. Vamos estar com um procedimento ainda melhor na presença do Senhor. Por quê? Porque nós somos transformados de glória em glória. Então ontem nós éramos hoje nós somos melhores, amém? Quem é que está melhor? Eu creio, você está muito melhor do que eu falei da nossa irmã, que chegou aqui de um jeito e hoje é outra pessoa. Mas daqui a um tempo nós vamos estar ainda melhores na presença do Senhor. Aleluia! Isso é retidão. Retidão. É por isso que Deus falava de Jó. Ele é um homem sincero e é um homem reto. Quando eu olhei para ele há um tempo atrás, ele era de um jeito, pois hoje ele continua fiel. Aleluia! Agora você entende por que Deus provou ao longo do tempo, Jó. Agora nós podemos entender por que ele entrou naquela provação tão grande, que eu não vejo outra maior do que essa, a não ser a de Cristo. Mas tira Jesus, porque Jesus é diferenciado, não é verdade? Entre os homens, com exceção de Jesus, eu não vejo outra provação maior que essa. Então ele entra nessa provação e passa um tempo por essa enfermidade, por essa escassez, sem a sua família. Aí vem os amigos, começam a falar um monte de coisa para ele ruim, ainda piorando a sua situação e o provando ainda mais. E aí quando a gente olha para isso, a gente vê que Deus estava o provando ao longo do tempo. E toda vez que Deus olhava para ele, ele estava ainda fiel, sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal e não blasfemou contra o Senhor. Aleluia! Vamos continuar lendo o versículo 4, que é o versículo seguinte ao que nós lemos no início. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um o seu dia. E enviava e convidava suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava. E se levantava de madrugada, igual vocês, olha aí, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Aleluia! Olha aí, por isso que Deus olhava para ele e se agradava. Vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aí vem o que nós lemos. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu e disse: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde ou em vão? Porventura não cercaste tu de bens a ele, a sua casa e tudo quanto tem? Obra de suas mãos abençoaste, e ao seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então aqui, Satanás, diz a Bíblia, que pediu para Deus para atacar Jó em tudo que ele tem. Dizendo que se fizesse isso, ele iria blasfemar de Deus. Dizendo que Jó era continuamente fiel a Deus porque a sua vida estava abençoada. Então, Deus permitiu isso. Penso eu e observo pela Bíblia que não para provar para Satanás, que Deus não precisa provar nada para ninguém, quanto menos ainda para Satanás. E nem também para ninguém provar que Jó era fiel. Não, Deus fez isso para trabalhar ainda mais na vida de Jó. Tanto que quando vem Satanás à presença do Senhor, Deus que fala para ele: observaste tu, meu servo Jó. Foi Deus que tocou no nome de Jó conversando. Não foi Satanás que falou o nome de Jó. E aí Deus permitiu essa situação toda na vida de Jó. Mas vamos lá para o final, capítulo 42, para a gente finalizar.
Podemos ficar de pé. Glória a Deus. Capítulo 42 de Jó, todo mundo sabe que é o quê? O final. O último capítulo. Aleluia. Quem crê que no último capítulo virá a vitória? Aleluia. Glória a Deus. Se ainda não chegou é porque não está no último capítulo. Oh, glória. A sua vida, se ainda está passando por luta, tribulação, calma. Vai vir um capítulo da vitória. Aleluia. Eu creio. Vai tomando posse aí. Então vamos ver aqui o capítulo 42, versículo 1. Respondeu Jó ao Senhor e disse: bem eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora meus olhos te veem. Então aqui está a mudança. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Olha aí. Oh, glória. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, ide a meu servo Jó, oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras e a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamita, e fizeram como o Senhor dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E versículo 10, o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro de tudo quanto antes possuía. Amém. Glória a Deus. Essa é a vitória que Deus fez na vida de Jó e faz na nossa vida. Agora eu quero que a gente entenda o seguinte: além da provação física que Jó passou, aquela enfermidade da cabeça aos pés, além de perder seus filhos, vamos dizer assim, perder não, mas de não ter mais contato com seus filhos, pois eles morreram ali, mas a gente sabe que estão na eternidade. Eu creio, inclusive, pelo que eu entendo até do texto, que estão na eternidade com Deus, tá? E até porque Jó fazia por eles, Deus intercedia por eles, e o Senhor honra isso, não é verdade? E também Deus deu tudo em dobro para Jó. Então, se Jó tinha 10 filhos, depois nasceram mais 10, então ele ficou com o dobro, ele ficou com 20 filhos, não é verdade? Então, além dessas provações, a esposa ter ido embora, né? Entende-se pela Bíblia que ela voltou depois, né? Apesar de tudo isso, além de tudo isso, Jó também teve uma provação, que foi qual? Quando ele precisava de alguém que viesse e o ajudasse com palavras boas. Você bem que não é fácil isso, né? Você pode ver, quando nós passamos por tribulações, são pouquíssimas as pessoas que têm condições de ter uma palavra que nos ajude, são poucas. A maioria ou fala coisas que não deve, como foram os amigos de Jó, ou fica calado, some, só aparece depois que você já passou pela tribulação. É isso. E a minoria, mas muito pouquinho mesmo, contado na mão, são as pessoas que têm realmente condições, estrutura e inspiração de Deus para, no momento difícil, chegar perto de você e dizer uma palavra que te ajude. E Jó precisava disso, porém não teve, porque os amigos dele eram amigos, viu? Não eram inimigos, não, eram amigos dele mesmo. Eles queriam até ajudar, mas eles não tinham coisa melhor para falar. Eles só sabiam dizer o que estava no seu coração. A Bíblia diz que a boca fala do que está no coração. Então o que eles falaram? Jó, por que tu perdeste tudo? Tá vendo só? Alguma coisa tu fizeste, Jó. Não é possível, tu era abençoado por Deus, agora está nessa situação. Então eles não conseguiram entender. E aí falavam aquilo que não devia. E Deus não gostou. Deus se irou contra eles e iria castigá-los por isso. Mas Deus disse para eles: vai lá, oferece o holocausto e ele vai orar por vocês. E aí eu vou receber a oração deles e vocês vão ser perdoados.
Mas aqui a gente tem que entender uma coisa, a provação também que Jó passou foi essa, de ficar esse tempo todo sofrendo toda a luta que ele estava e com seus amigos falando as coisas que não deviam falar para ele. E no final de tudo ainda ter que orar por eles. Aleluia. Agora você entende por que Deus virou o cativeiro de Jó no momento que ele orava pelos seus amigos. Por quê? Porque nesse momento Deus olhou e falou: agora eu vou mostrar para todo mundo que eu consigo, eu posso fazer na vida do homem ele suportar a provação, os outros virem falarem mal dele, atacarem ele com palavra, mas no final eu ainda faço, eu tenho o poder de fazer ele orar pelos seus amigos e ele vence a provação. E Jó venceu essa provação, orou pelos seus amigos e tudo mudou na sua vida. Então nessa manhã o Senhor fala no nosso coração: vence. Vence em nome de Jesus, pelo Espírito Santo você vence. Aquela pessoa que falou mal, você ora por ela. A Bíblia diz: orai pelos vossos inimigos. E o Senhor coloca no teu coração nessa manhã o amor, a benignidade, o perdão. Ele coloca no teu coração a compaixão. E você ora por aquela pessoa. E você abençoa aquela pessoa que te amaldiçoou, aquela pessoa que falou mal de você. Mas você nessa manhã consegue, pelo Espírito Santo, orar por ele, orar por ela. E isso significa que você tem a retidão do Espírito Santo no teu coração. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa. Essa palavra, Pai, é de continuidade. Essa palavra é de ser correto ao longo do tempo. E todos aqueles, Pai, que estiveram aqui conosco este ano e que estão hoje aqui, que daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, eles estejam ainda mais cheios do Espírito Santo, cheios da retidão do Senhor, sendo sinceros, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Em nome de Jesus, entrega a vitória nessa manhã, Senhor. A vitória do meu irmão, da minha irmã, aquilo que ele veio buscar, aquilo que ela veio buscar, o seu propósito, que ela veio entregar sacrifício, que ele veio aqui sacrificar pela sua família como Jó. Entrega a bênção nessa manhã. Comece a receber. Receba a bênção de Deus em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus. E nós dizemos amém. Glória a Deus.